Atos 9, do 1 até o 9. Diz assim: E Saulo, expirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, que também é chamado de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que poderíamos dizer que faz parte da categoria dos livros históricos, pois ele fala da história da igreja, fala de história de alguns personagens bíblicos, de alguns discípulos. É um livro que ele é muito detalhado, pois o seu escritor Lucas, ele gostava de dar ênfase a detalhes. Então ele cita nome de pessoas, nome de políticos, nome dos apóstolos, ele cita nome de cidades, ele gosta disso. Então ele é detalhista na hora de descrever o enredo e a narrativa em que acontece todo o contexto do livro de Atos. O livro de Atos é um livro eletrizante, é um livro cheio de vida e também é um livro de fé. E por que o livro de Atos eu posso chamá-lo de um livro de fé? Justamente porque este livro, ele é um livro vivo. É um livro vivo porque este livro, o livro de Atos, ele fala sobre os atos do Espírito Santo, fala sobre os atos da igreja, fala sobre os atos dos apóstolos, fala sobre os atos de Pedro e fala sobre os atos também de Paulo. É um livro que demonstra o crescimento da igreja e, como nós acabamos de ler em Atos capítulo 9, também é um livro que demonstra a conversão, a mudança de vida de alguns personagens bíblicos de valor, de eficiência, de eficácia, como no caso o Paulo, que outrora chamava-se Saulo. A pergunta, ou a primeira pergunta que faço, pautado nisso, é por que Saulo muda o seu nome para Paulo? A resposta, nós não temos as claras, não é descrito, não é definitivo, não é descritivo nas páginas da Bíblia. O que dá a entender é mais ou menos o significado de Paulo, que é pequeno. A palavra Paulo denota pequeno, e isso passa uma ideia. A ideia que Paulo agora quer representar é que ele é um servo, ele é muito pequeno para o reino de Deus. E no reino de Deus, quem é Paulo? Um pequeno. Eu acho mais ou menos que essa ideia, pois, quando falamos sobre o nome Saulo, ele vem de uma raiz Saul, e ele é justamente da mesma tribo, e automaticamente era para homenagear o pai de Paulo, segundo algumas tradições, quis homenagear o rei Saul, então colocou em seu filho o nome de Saulo. Entretanto, agora Paulo, convertido, ele prefere ser pequeno, ele prefere servir, ele prefere ser aquele que está à disposição, gastando a sua alma em prol dos outros. Mas
Surge outra pergunta. Como era Paulo antes da sua conversão? Paulo, ele era filho de um fariseu e Paulo tornou-se fariseu. Ser fariseu no período bíblico significa que você fazia parte de uma cúpula, fazia parte, entre aspas, de uma organização de respeito social, de status social. Ser fariseu significa que você tinha pelo menos o Pentateuco decorado na cabeça, de cor na cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de cor. Como aquele filme que Denzel Washington faz, o livro de Eli, onde ele ali vai mais longe. E ele decorou toda a Bíblia. No caso, o fariseu não. Ele decorou o Pentateuco, pelo menos, ele tinha que ter de cor. Então era um cargo de elite, era um grupo elitizado, era um grupo de status. Esse era Paulo, cidadão romano. E como ele mesmo se descreve, hebreus de hebreus, israelitas de israelitas. Ele era da tribo de Benjamim, ele nasceu em Tarso e era, poderíamos assim dizer, um microempresário, porque ele produzia tendas e dali mesmo ele tirava o seu sustento para não ser pesado em nenhuma igreja. Nós vamos ver que este Paulo, antes da sua conversão, era um ótimo aprendiz, um ótimo discípulo, estudou de forma assídua com um grande homem dentro da comunidade judaica, Gamaliel. Este Paulo, antes da sua conversão, tornou-se o maior perseguidor dos cristãos. Quem é que persegue os cristãos após a ascensão do Cristo? Saulo. Este era o nome. Quem que é o terror dos cristãos? Saulo. Todos os cristãos temiam o nome de Saulo, porque ele ele se tornou o maior perseguidor dos cristãos, ao ponto de estar de forma como um cúmplice vendo Estevão ser apedrejado. Ele estava lá. Jogaram as roupas de Estevão aos pés de Paulo. Saulo estava ali. Este mesmo Saulo, ele guardava a lei de Moisés, ele zelava pela lei de Moisés, ele defendia de modo ferrenho a lei de Moisés. Este Paulo, que outrora era o Saulo, ele era cheio de crenças. Esse era o quadro, ou este era Saulo, que depois transformou-se em Paulo. Agora, outra pergunta, então, eu fico pensando, surge em cima dessa descrição, em cima desse texto. O que é crença? Pois se Saulo, ele era um homem de crenças, então como é que podemos definir crença? O que é crença? E eu cheguei então à conclusão, ou estudando, percebendo, eu consigo então falar aos irmãos e refletir que crença nada mais é do que um processo mental, onde você crê em uma pessoa ou você crê em um objeto. Crença, ele é um estado mental, um processo mental, onde você se dispõe a crer em uma pessoa ou em um objeto. Crença são estados mentais que você assume algo que você crê como verdadeiro, totalmente verdadeiro, plenamente o correto. Isto é crença. Crença, eu poderia ainda dizer que é a compreensão inteligível de um objeto ou de um fato. Vou repetir. Crença é a compreensão inteligível de um objeto ou de um fato. Vamos lá. Existe um objeto, existe um fato. Eu entendi esse objeto, eu entendi esse conceito. E para entender esse objeto, esse conceito, eu começo a descrever, coloco cláusulas, regras. Esse objeto é assim, parte daquele pressuposto de cor tal. Eu criei todo um segmento, um dogma, uma regra. E por causa dessas regras que eu criei, que me fez compreender esse objeto, eu chego à conclusão de que ele é verdadeiro, fidedigno, ele é aquilo que de fato me faz acreditar que é verdadeiro. Então isso torna-se crença. Crença é quando você compreendeu um objeto, um fato, em cima de regras, dogmas que traz a compreensão, e você faz disso verdade para a tua vida. Isso é crença.
E é aqui que entra o X da questão. Crença não é fé. Crença é diferente de fé. Pois quando olhamos para a crença, nós vemos então que é a compreensão inteligível de algum objeto. Você compreendeu isso com a tua inteligência. Fé é experiência. Fé é experimentar. É outra coisa, não tem quase nada a ver com crença. A fé cristã não é um conjunto de regras, de dogmas, não é uma teologia sistemática, isso daí são crenças. Você acredita quando você lê a teologia sistemática, quando você lê algum artigo relacionado a Deus, você acredita como verdade. Ele é conceito, ele é pontuado, ele é dogma, ele é um conjunto de regras. Isso daí, teologia sistemática, e todas essas características que eu estou falando, tudo isso daí é crença. A fé cristã não são frases de efeito. Isso é uma compreensão inteligível da nossa própria mente. A fé cristã, ela é prax. Prax é prática. Isso significa dizer que a fé cristã, ela é viva, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é experimental, ela é vivida, ela é percebida. Isto é fé. Saulo tinha crença. Paulo tem fé. Saulo era um homem de crenças. E permita-me ser ousado nas minhas colocações. Crença nenhuma segura ninguém em Jesus. E eu vou repetir. Crença nenhuma segura ninguém em Jesus. Pois se assim fosse, os ateus, agnósticos e tantos outros aí que possuem grandes conhecimentos, inclusive teológicos da Bíblia, estavam amando Jesus. Mas nem sempre é assim. Pelo contrário, eles lutam contra, eles conhecem para lutar contra, não a favor. Quem era Saulo? Um homem de crença. Quem é Paulo? Um homem de fé. Paulo teve a sua fé capturada. E quando eu falo de fé capturada, é aquela fé que foi chamada para atenção, prendida. Agora eu penso em outra pergunta, como é que é uma fé capturada? A fé de Paulo, a fé que transcende a crença, a fé que transcende a teoria, a fé que transcende o conhecimento, a fé que transcende as regras, os estatutos. Esta fé capturada, como é que a gente pode defini-la? E a fé capturada é a fé que permeia todos os teus sentidos. Você na sua totalidade, você sente a presença de Deus. A fé capturada é uma fé que nos completa, que nos joga no oceano, nesse oceano chamado Deus. A diferença é que quando você mergulha no oceano, um oceano tradicional, aquela água salgada, a água está somente do lado externo do teu corpo. A fé capturada, a fé que nós estamos falando, que é diferente de crença, não é assim. Ela não vai só te banhar do lado de fora, ela te banha por dentro, ela penetra na tua alma, ela penetra no teu espírito, ela penetra até mesmo naquilo que é micro, no pequeno, no átomo, na célula do teu corpo. Todo o teu corpo, ele é envolvido por fé. É uma experiência de totalidade. É uma experiência de completude. É uma experiência que eu diria que faz parte do universo do uau. Uau. Nossa. É isso que é sentir Deus?
perceber Deus. Porque quando você lê, nem sempre você diz, uau. Mas quando você tem uma experiência em fé com Deus, que você é jogado nele, diria que você é batizado em Deus, não o batismo nas águas, batizado em Deus, sabe? Você é mergulhado de corpo, alma, espírito, intelecto, corpo, mente, tudo é jogado ali em Deus, tudo permeia o teu organismo, e você fala, nossa. Por isso que quem conhece o Santo dos Santos não quer mais sair, não quer outro lugar, irmão. Não quer outro lugar. Mas quando você tem crença, aí Salomão diz assim, mano, isso aí é só canseira. Isso aí é só enfado. Dói a cabeça de tanto ler, de tanto ouvir. Você não fica cansado de ouvir o pastor Rodrigo? Não precisa me responder para não me envergonhar, eu sei. Até eu fico cansado de me ouvir. Minha esposa falou esses dias para mim, amor, não aguento mais te ouvir. Te ouço no podcast, te ouço no YouTube, te ouço falar. É canseira. A fé não. A fé não cansa. A fé é prazerosa, é do universo do uau. É do grupo do assombro, do grupo do alumbramento, é do grupo do vislumbramento, é do grupo do despertamento, é do grupo do uau. Você fica fascinado. Você fica fascinado por Deus. E o que Paulo tem em Atos 9 é justamente esse tipo de fé assombrosa, capturada. Essa fé que permeou todo o organismo dele. E Paulo não teve só essa experiência em Atos 9, onde ele deixou a crença ao ponto de falar que todo o conhecimento dele, toda a crença que ele tinha, ele falou, eu considero tudo isso como refúgio, como esterco. Perto da experiência, da vivência, que é você estar em fé. E não só esse episódio de Atos 9, mas existem outros episódios que Paulo teve essa experiência de arrebatamento, essa experiência de fé, como por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 em diante, Paulinho assim descreve, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, quem sabe é Deus, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora dele também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. E por que tu não fala, Paulinho? Porque se eu falar, vocês vão transformar em crença. E eu quero que vocês experimentem que ao homem não é lícito falar. É mais ou menos assim, queridos. Eu estou conversando com qualquer um de vocês, eu sempre jogo essa, mas nunca dá certo. Suponhamos que tu me convida para um café, para uma noite de pizza, para um almoço. Eu sempre jogo, mas nunca dá certo isso aí. Até agora eu estou esperando o convite. E aí eu estou conversando com vocês, eu preciso ter mais fé. Aí eu estou conversando com vocês e contando mais para vocês uma experiência minha. Só que nessa experiência que eu estou contando para você, eu conto detalhes, cor, expressões das pessoas que estavam naquela experiência. Eu conto detalhes, eu sou ali bem específico nos detalhes. E você vai se encantando com aquilo. E conforme eu vou falando, você vai imaginando. E você vai percebendo. Então, você acreditou que aquela minha experiência era uma verdade. Você acreditou. O que eu fiz com que você tivesse? Uma crença. Agora a pergunta é, o fato de você ter acreditado no que eu falei, faz com que você tenha a mesma experiência que eu?
A resposta é clara, é óbvia, não. Quem teve experiência fui eu, quem viveu a fé fui eu, mas você acreditou, então logo você tem crença, mas quem teve o privilégio de viver fui eu. Eu conheci, eu senti, eu cheirei, eu vi, eu experimentei, eu comi, você não. Então você tem crença, mas eu tenho experiência. Assim era Paulo. Gosto, por exemplo, da expressão de Tiago, quando ele escreve no capítulo 2, verso de número 19, Tiago assim escreve: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. É isso aí. Também os demônios creem e estremecem. Eu acredito que o que Tiago talvez esteja querendo falar é mais ou menos assim. Você, irmão, você tem crenças acerca de Deus? E você vai dizer, sim, tenho. Aí Tiago disse, é isso aí, parabéns, está certinho. Mas sabia que isso aí não muda nada? Ter crenças acerca de Deus, isso aí não muda nada. O que isso muda? Fala para mim. Eu vou te dizer uma coisa. Os demônios também têm crenças. Só que eles experimentaram ao ponto de tremer. E é isso que acontece com Paulinho, voltando para Atos 9. Vamos lá para o verso de número 6 de Atos 9. Olha o que acontece com Paulinho. E ele, tremendo, ele quem? Paulo. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Tremendo e atônito. Ninguém treme diante de uma letra, mas todos tremem diante do Deus vivo. Do que se trata Hebreus, capítulo de número 11? Aí você diz, pastor, o senhor já pregou isso aí na quarta-feira, trata-se sobre a fé? Sim, sobre a fé. Disseste bem, parabéns, você ouviu, aprendeu. Mas a fé ali não é do escritor. A fé ali são de outras pessoas, por isso ele fala sobre e não fala de. Ele fala sobre a fé porque ele está falando da fé de outras pessoas que viveram a fé, que experimentaram a fé, que tiveram a fé permeada, capturada em todo o seu organismo. Por isso o escritor de Hebreus fala sobre a fé, ele não fala da fé em si. Eu amo a Bíblia. E é por isso que nós temos que meditar na Bíblia. Porque é nela que há a fonte de vida. Tem uma passagem lindíssima em Marcos, capítulo de número 5, do verso 25 até o verso de número 34. A passagem da mulher do fluxo de sangue que você já conhece de cor e salteado. Quem não conhece a passagem da mulher do fluxo de sangue? Nós sabemos do início, nós sabemos da metade da narrativa, e nós sabemos também do final da narrativa, nós sabemos como é que termina essa história. O que talvez você e eu não sabemos, ou talvez você e eu não percebemos, porque às vezes é muito óbvio, e as coisas que são muito óbvias, elas se tornam imperceptíveis. Assim como as coisas muito difíceis, por serem difíceis, são também difíceis de serem notadas. Às vezes o óbvio, por ser muito óbvio, por estar na cara, também são difíceis de ser notado. Mas na passagem de Marcos, capítulo 5, verso número 25 em diante, talvez o que você e eu não percebemos, é que existe uma diferença entre você trombar em Jesus e você tocar em Jesus. Tanto que, no verso de número 30 de Marcos 5, Jesus ele para. Tem uma multidão. O metrô de São Paulo às 6 horas da tarde. Uma multidão. Espremendo Jesus, oprimindo Jesus, se esbarrando em Jesus, trombando em Jesus. Mas chega uma hora que, no percurso, no caminho, Jesus ele para. E ele diz, no verso de número 30, quem é que foi que tocou em mim?
Quem é que tocou nas minhas vestes? E aí os discípulos, que também não entendiam a diferença de esbarrar, trombar, com tocar, esses discípulos então dizem no verso de número 31, Jesus, essa sua palavra é meio sem nexo, né? O senhor está no meio da multidão, 25 de março, para a Praça da Sé, metrô de São Paulo. Quem é que não vai esbarrar no senhor? Quem é que não vai tocar no senhor? Está todo mundo te apertando. O senhor é celebridade. O senhor está na rua, todo mundo quer tirar uma selfie com o senhor. Quem é que não vai te apertar? Fala aí. Aí tu diz aí quem é que me tocou? Tem coerência um negócio desse? E aí, no verso de número 32, porque existe a diferença entre trombar e tocar, o escritor Marcos, ele diz que Jesus ficou procurando quem é que foi que tocou nele. Até que no verso de número 33, o responsável, a responsável, a mulher, ela tomou coragem para poder se apresentar. E vamos ver como é que Marcos descreve a apresentação da mulher. E Marcos descreve assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, olha as expressões, temendo e tremendo, como Paulinho, como todos que tiveram experiência de fé, tremendo, como os próprios demônios que tiveram experiência, tremendo. E é temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Aprendo primeiro, que as igrejas estão cheias. Principalmente essas sem referências de parede preta. Principalmente essas do worship, que você coloca no YouTube lá, o pessoal tocando, cantando, está lá um monte de jovem cantando, tocando, glória a Deus, aleluia por isso, louvado seja o nome do Senhor. Está cheio. Muitos estão trombando em Jesus. Mas poucos, ou quase nada, toca em Jesus. O que eu quero dizer é que, a segunda lição, muitos estão trombando, muitos têm muito conhecimento, muitos têm muitas regras, muitos têm muitos dogmas, muitos têm muitas crenças. Mas poucos ou quase nada têm experiências de fé, que permeia, que captura, que arrebata, que provoca o uau, que provoca a nossa. Aprendo a terceira lição, pautado no próprio Jesus, que quem tem crença, Jesus trata esses de modo natural. Jesus estava no meio, a multidão estava apertando. Jesus não falou nada. Todo mundo estava trombando em Jesus, crença. Milagroso, tem mais um rabi aí, top de linha, conhece muito a Bíblia, show de bola. É isso aí que a gente vai seguir, vamos seguir. Esbarrando, apertando Jesus. Crença, Jesus não faz nada. Mas quando tem a experiência de fé, este chama a atenção do Rei dos Reis. Ele para a caminhada, ele para a passeada, ele para a marcha para Jesus. E procura quem teve a experiência de fé. Cadê? Esse chama a atenção de Jesus. Experiência vivida. Então, só me resta te perguntar, na peregrinação da tua vida, tu é quem? O que tem crença? Ou que não se contenta só com a crença, porque ela é válida, mas não se contenta só com ela, quer algo a mais, quer experiências de fé,
quer viver o novo, quer ter um outro patamar na sua espiritualidade, na sua intimidade. Quem é você? Por isso que eu oro, irmãos. Eu oro para o nosso tempo. Eu oro pelo nosso Brasil. Eu oro pela igreja no Brasil. Eu oro para que a gente não esteja na multidão, mas se estivermos, que sejamos aquele que quer ter experiências que tocam em Jesus. Eu oro para que nós não tenhamos somente a crença, mas que tenhamos o desejo de galgar novos degraus. E esses novos degraus, ele não é para cima. São degraus para baixo, onde você se humilha, onde você se abnega, onde você mata a sua carne, onde você mata o seu eu, onde você começa a viver para o outro, pois vivendo para o outro, você começa a viver para Deus. Eu oro para que nós sejamos arrebatados pelas experiências de fé. Eu oro para que a fé no Brasil seja capturada. Eu oro para que o Espírito Santo, ele permita com que vivamos o novo, o projeto dele para nossas vidas, e não movimentos. Que Deus os abençoe. Amém.